Essa semana, em mais ou menos 2 dias, eu terminei de assistir a série Stranger Things, a segunda temporada, né, no caso. E geralmente são momentos legais que eu gosto de tirar com meu irmão, com os meus pais, pra gente ficar juntos, pra gente, sabe, tá em comunhão e tal. E a série tava realmente muito boa. E eu não vim falar sobre plot de história, sobre nada, o assunto é totalmente outro. Porque quando eu terminei a série, logo começou, tipo, uma outra série que falava sobre o universo de Stranger Things. E são espécies de entrevistas com os personagens, com os criadores, com os personagens não, com os atores e com os criadores, e eles falam um pouco sobre a construção de cada personagem, sobre a imersão no universo. E eu confesso que eu fiquei bem, assim, pasma na minha inocência com a quantidade de horas de imersão e como eles se dedicaram em se preocupar com as cores dos episódios, como um episódio independente conta uma coisa diferente, como a relação entre personagens cresce, se desenvolve e dan. E isso me deixou um tanto quanto reflexiva, porque eu passei a me lembrar um pouco dos filmes cristãos que são criados e produzidos, e eu fiquei meio com uma sensação de pena da gente, assim, com as coisas que a gente anda fazendo, sabe? Eu não estudei muito sobre produção audiovisual, nem cinema, nem nada parecido na minha graduação, que foi publicidade e propaganda, mas eu tive algumas aulas sobre noções, essas coisas, então eu meio que sei quando uma coisa ela é muito bem produzida e quando ela não é muito bem produzida. Porque geralmente em produções cristãs, e eu não vou generalizar dizer que todas as produções cristãs são ruins, e assim, de imagem, essas coisas, e vocês entenderam. Mas eu vou confessar pra você que eu geralmente tenho um pouco de preguiça de assistir coisas relacionadas ao universo cristão, porque no geral não são coisas bem produzidas, bem feitas, com cuidado com essas coisas, não são. E nessa questão de filmes, eu não percebo, pelo menos, uma preocupação em escolha de bons atores, de um bom roteiro, de bons continuistas, de imagem, de produção, de qualidade, de efeito. A gente raramente vê isso por aí. Quando se trata dessas coisas, ok? É como se as pessoas que produzissem coisas nessa linha não se preocupassem tanto com essas questões mais técnicas, já que eles estão passando a mensagem de qualquer forma e é isso que importa. Passando a mensagem pra quem? Você realmente pensa que pessoas que não são cristãs vão dedicar horas do seu dia pra ver algo que não é bem produzido, que é super mal atuado, sabe? Só por causa da mensagem? Eu não estou dizendo que a produção é superior à mensagem e nem que a mensagem é superior à produção. As duas precisam andar juntas. Nós precisamos nos preocupar com ambos quando a gente fala de querer passar algo para alguém. O que levaria uma pessoa que não é cristã a assistir um filme mal produzido? Eu não sei. Eu realmente não sei. É como se nós estivéssemos produzindo conteúdo para nós mesmos, porque a gente já acredita na mensagem, a gente já acha que ela é boa o suficiente, que ela por si só basta, mas nós não pensamos nos outros. A forma, ela é importante, o conteúdo, ele é importante, nenhum é superior ao outro, mas vamos supor, por exemplo, o meu blog. Se ele tivesse uma interface toda defasada e tal, e não fosse limpo, não fosse clean, não fosse, sei lá, moderno, as pessoas leriam, as pessoas dedicariam horas do seu dia para parar lá e ler, sendo que eu estudei e eu sei que um fundo branco facilita na leitura, que pouca imagem torna o ambiente mais confortável. Será que eu não poderia usar essas coisas para propagar muito melhor a minha mensagem? Essa não seria uma forma mais inteligente de fazer as coisas? É claro que haveriam pessoas que leriam os meus textos porque elas gostam daquilo que eu escrevo, mas muito mais pessoas teriam acesso a isso usando essas coisas que eu aprendi durante minha vida toda e que eu pego referências fora do mundo cristão. As minhas referências de design geralmente não são cristãs, porque as coisas que são produzidas com esse objetivo, elas são muito mal feitas. E eu fico revoltadíssima com isso. Falando de arte, a gente pode falar de música, a gente pode falar de pintura. Você não necessariamente precisa desenhar um leão, sabe, para glorificar Deus. Se você fizer uma obra de arte com uma grande mensagem que deixa as pessoas pensativas,
Uau, quantas pessoas não podem ser atingidas com essa mensagem, sabe? A gente precisa ser um pouquinho mais inteligente, não dizer assim, não, Deus recebe qualquer coisa. É claro que Deus recebe, Deus olha o meu e o seu coração, Ele vê essas coisas, Ele se alegra com isso, mas nós estamos vivendo num contexto em que a forma é importante para que nós alcancemos mais pessoas. A gente precisa estourar a bolha, sabe? A gente fica se cercando de coisas e de conceitos que a gente acha que são importantes, mas o mundo não pensa assim. Como o mundo vai receber a sua mensagem? Essa é assim que você precisa pensar. Você tem uma mensagem, você carrega algo poderoso dentro do seu coração e você precisa colocar isso pra fora de um modo inteligente. Falando esse vídeo ele é super superficial nesse assunto. A gente pode abrir para discussões nos comentários e vocês podem colocar as opiniões de vocês. Sempre tem algo mais, a gente poderia falar horas sobre isso. Eu entendo sim o custo de uma produção, o custo de uma superprodução, mas nós precisamos deixar de fazer do dinheiro o nosso Senhor. Deus é o nosso Senhor, Ele é o dono do ouro, o dono da prata, sabe? Por que a nossa sociedade tá tendo novelas com conteúdos deturpados, tá tendo filmes com conteúdos deturpados? Por quê? Porque nós não temos cristãos ocupando esses lugares. Nós não temos cristãos que são bons roteiristas, que vão lá para fazer um roteiro não necessariamente sobre Jesus, mas um roteiro que carregue os valores do reino de Deus, um roteiro... Você entende o que eu tô falando? É algo muito além, é uma coisa que a gente olha para a sociedade, a gente precisa tomar um posicionamento. Quando nós falamos sobre estabelecer o reino de Deus, nós temos que entender que o reino não vem só para a igreja, ele vem para todo o contexto social, ele vem para nações, ele vem para cidades, ele vem para bairros, ele vem para sua casa. Então não se trata somente daquilo que você carrega para você pregar na sua igreja, não se trata disso, é muito maior. Nós temos muitos talentos dentro da igreja, nós temos muitos talentos em todas as esferas da sociedade. Por favor, ocupem esses lugares, não saiam desses lugares, estejam lá, sabe? Se a moda dita uma tendência, se a moda dita uma série de comportamento das pessoas, então seja um modelista que vai ditar tendências que carreguem conceitos do reino de Deus, sabe? A gente precisa deixar de fazer coisa só para crente, porque crente já foi salvo. A gente precisa fazer coisa pro mundo, o mundo precisa da nossa manifestação, ele pede pela nossa manifestação, e esse assunto é gigante, eu teria que falar horas sobre ele, mas eu acho que é isso que eu tenho pra falar nesse vídeo. Vamos seguir nas discussões nos comentários, vocês são incríveis nos comentários, eu leio a maioria deles, quase todos, e por favor, deixe sua opinião aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, e vamos levantar essa discussão, porque nós precisamos sair da nossa caixinha, a gente precisa sair da bolha. É isso que eu tinha pra falar, hoje foi um vídeo meio sério, mas é que eu precisava me posicionar sobre esse assunto, eu não aguento mais essas coisas entaladas na minha garganta. E um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!